Sempre quando o pastor eu venho pregar, eu trago uma experiência pessoal com o Senhor. Ele me procura para falar o que eu tenho que tratar. E o objetivo, obviamente, do Senhor em ser específico com esse tema, é porque Ele sabe o que a igreja precisa agora. E quer atender a demanda disso. Das suas complicações, das suas realidades, eu digo a igreja. Tá? Das suas deformidades, daquilo que as pessoas trazem para cá. Amém? E a minha experiência com essa pregação aqui, ela se resume há 2 dias atrás, quando o Senhor me procurou na madrugada e me deu um sonho, e ali eu tive uma contemplação de uma pessoa que já teve uma passagem aqui por esse ministério, e deixou aqui um histórico de prejuízos e transgressões muito grande, como muitos outros que já passaram aqui, tá? Inclusive ministeriais. E existem certas coisas que as pessoas fazem aqui que a gente não esquece, tá? E neste sonho, essa pessoa, sabendo já o histórico dela, a situação dela, ela no sonho ela se prontificava em adotar uma criança. E já sabendo que os que ela tinha, ela não cuidava direito. Mas mesmo querendo, mesmo interessada em adotar aquela criança, na revelação eu tinha o conhecimento de que aquela tentativa dela, com aquela adoção e com aquela criança, era limpar a reputação dela, tá, do que na verdade ela viveu dentro de uma igreja. E ali aquela busca de adoção, o Senhor me deixava muito claro que aquilo ali era uma forma ou uma tentativa dela querer dizer, ou um argumento dela querer dizer, que aquilo testemunhava a volta dela ou a relação dela com Deus naquele momento. E eu sabia que não se tratava de nada legítimo, que aquilo era uma intenção puramente dela, de poder exatamente pregar uma coisa, mas uma coisa que não era verdadeira. Porque a verdade do que eu escutava enquanto eu via aquilo, do Senhor, é que aquela tentativa, ela visava exatamente o quê? Mascarar um problema daquela pessoa com a fé. Porque na medida em que ela se posicionava àquela atitude de testemunhar um gesto de generosidade com aquela criança, o objetivo não era ministerial, não era redentivo. O objetivo dela com aquilo era dizer que aquilo era suficiente. Ou seja, que aquilo que ela estava fazendo era suficiente para provar que Deus estava na vida dela. E a leitura eu tinha. No momento ali eu recebi essa leitura e o Senhor dizia para mim que aquele momento que eu estava tendo com ele era um momento onde ele queria realmente identificar o que está aqui dentro e o que passa aqui dentro desse ministério. Que, obviamente, alguns de vocês levam um pouco disso no conceito, no pensamento, no comportamento religioso de vocês. De acreditar isso, que pelos teus atos de bondade, generosidade, até mesmo de piedade, você possa comprovar uma relação com Deus, sendo que não é mais a fé, é o que você faz. O que te torna, como aquela pessoa que eu vi, um grande mentiroso. E o pastor, eu fui orientado ao meu Senhor a tratar sobre isso aqui, tá? E eu quero que a igreja preste muito atenção, porque essa insistência de religiosidade entre nós aqui não está sendo aceita pelo Senhor. Ele quer o evangelho, ele não quer a religião. Então, pastor, eu vou tratar alguns pontos importantes aqui que eu quero que os irmãos acompanhem atenciosamente para poder exatamente entender quais são as tuas complicações ou até mesmo os teus comprometimentos. Por quê? Porque para você poder sustentar que você tem uma fé por Jesus, você precisa crer nisso, que isso é suficiente. A suficiência está nele e no que ele fez, não no que você faz. Então eu queria deixar claro aos irmãos que a religiosidade aqui, não é a primeira vez que eu trato desse assunto,
Mas em compensação, orientado pelo meu Senhor, eu creio que Ele vai ajudar a gente que está aqui hoje a se libertar, a se tratar deste mal, porque é um mal. É uma espécie de maldade mascarada, né? De uma maldade sofisticada, a religião. Por quê? Porque toda religião o substitui. Cristo. Toda ela é uma forma de substituição dele. Porque o que ela valoriza não salva, segundo o evangelho dele. Então, é possível tornar a generosidade, a caridade e a piedade um fator materialista? Por que fator materialista? Porque qualquer uma destas virtudes passam a existir no homem por uma questão de valorização própria. Por isso materialista. Porque toda piedade ou caridade ou generosidade que há nele é para a sua autoafirmação. Está sustentada pelo ego. Está sustentada por isso. Pela questão dele ser ou desejar ser reconhecido. Então há dois aspectos importantes que eu quero deixar claro para vocês. Que a palavra-chave da teologia bíblica é piedade, tá? Eu vou colocar textos hoje aqui. Existe a piedade, que pode ser uma profissão religiosa. A piedade que surja como argumento moral e também argumento de santidade. E ela é vista como uma profissão religiosa. Da onde surge esse conceito? Do iluminismo, do moralismo, dessas correntes teológicas tendenciosas e liberais. Porque a interpretação aqui é que na medida em que o homem gera bondade, gera piedade de si mesmo, esse é o argumento dele com Deus. De Deus está nele. O fato de haver certo conteúdo de moral e santidade naquilo que ele faz. E isso é heresia. E isso é heresia. Deus não está no homem por esse argumento. Pelo argumento moral. Pelo argumento ético. Não está. Aí tem a outra linha. A linha bíblica. Definindo que a piedade, ela é isso. É uma prova de poder e realidade de uma união com Cristo. Porque o entendimento é que a piedade está no plano, porque Ele está presente. Então a suficiência passa a estar na fé por Ele e não nas obras. Numa fé por Ele e não isso, no que o homem realiza e faz religiosamente. Entendeu aqui? Dá para separar? Aquele que crê nele é maior do que aquele que faz coisa boa. Você tem que entender isso. Talvez na tua cabeça não entre. Mas na Escritura é princípio. Vou começar a falar por essa questão. Pelo fator de, até Paulo fala em Efésios 2, verso 4 ao 10, nós não vamos ler, da suficiência, estar de uma fé por Jesus, porque o objetivo de Deus, de dar suficiência à fé, é para que o homem não se glorie em si mesmo, em nada daquilo que é, nem naquilo que ele faz, para Deus. Porque a relação dele com Deus está sustentada por Cristo e não por ele mesmo. Ponto. Piedade, aqui tem fundo ministerial, não de honra própria. Então, o primeiro detalhe que me preocupa é essa religiosidade. Tornar a piedade uma fonte de lucro, uma fonte de profissão, ou até mesmo de argumento moral, como eu disse aqui. Como que isso acontece? Qual o hábito comum dessas pessoas? Elas, geralmente, para querer identificar Deus na pessoa, ela descreve o homem e as suas ações. Para dizer que Deus está no homem, eles os descrevem ou identificam por aquilo que eles cumprem em ação, em dever. Então, aqui, a piedade, ela tem uma formalidade. A piedade aqui é uma forma de religião.
É uma profissão religiosa. Por quê? Porque o caráter da piedade, o propósito da piedade, traz descrições humanas. Estão respaldadas nisso. Naquilo que o homem pensa, naquilo que ele faz, que o entendimento seja positivo. Isso é religiosidade. Um exemplo, Atos 10, 2, fala-se lá de Cornélio. A igreja sabe da história dele, não sabe? Que para Jesus enviar Pedro na missão de evangelizar aquele homem, ele foi identificado como grande parte da sua casa, pelos bons costumes que ele praticava, pela sua religião moral, pelo seu temor a Deus e pelas orientações que ele seguia do judaísmo. Não é isso? Mas o que faltava naquele homem que ele não tinha? A fé. O que era aquele homem antes de Pedro pregar a ele? Todo este conteúdo religioso concentrado. Então, se aquela perspectiva chega numa satisfação com Deus, para que enviar Pedro para lá? Se basta o homem ser bom, eu quero dizer, presta atenção no que eu estou te falando. Se as pessoas, o entendimento delas, que Deus está no homem, pelas suas descrições, pela sua forma de vida, pelo que ela faz de bem, então para que fé? Deixa lá, Pedro. Nem perde seu tempo. Ele já está ganho. Ele já está salvo. Mas o que aquele homem precisava, ele não tinha. Então ele não tinha nada. Então, ali na perspectiva de Cornélio, como outras que eu posso puxar para as Escrituras, o argumento moral e ético, senhores, pode sim se transformar para o homem numa autovalorização. Por isso um conceito materialista. Pode sim ser para ele uma forma de argumento de querer dizer que Deus está nele por aquelas coisas que ele faz na vida e faz com o próximo. E isso é abominável. Porque é uma forma de anulação e substituição da importância da fé por aquilo que o homem faz em obras. Vocês estão malucos? É mais ou menos como se dissesse assim: por que ele desceu aqui para fazer o que fez? Porque já há certa suficiência no homem e naquilo que ele faz para Deus. Então não tem evangelho. Para que evangelho? Para espiritualizar mais ainda o tendencioso? Para espiritualizar mais ainda essa questão ou este pensamento de que a santidade e a piedade realmente possa, ou seja, né, uma forma de relação com Deus, ou de argumentação com Deus, e não é. Aí vem esse segundo detalhe, da religiosidade para o evangelho. A piedade e a santidade no evangelho prega outra coisa. Que quando a piedade e santidade naquilo que a igreja vive, naquilo que o cristão vive, o que a piedade está pregando ali? Por aquelas pessoas que a existência de Cristo é a suficiência neles. A piedade e a santidade naquilo que a igreja vive, prega a ação e a existência de Cristo nela. Se há um argumento aqui, é a união com Ele, é a existência dele e da sua obra redentiva. Que diríamos que estes sinais que percorrem com a igreja, que caminham com ela nos assuntos da fé e na atividade ministerial da fé, é para testemunhar e deixar transparecer isso, que a ação é Cristo, não é o homem. A ação é a existência dele. E não isso, só a virtude. Então a piedade no evangelho é um ministério de fé. E não de bondade tendenciosa e hipócrita. Fazemos o certo. Agimos corretamente aqui. Ou até mesmo fazemos isso. A bondade com os outros. Para nós, não é um estilo de vida religioso. Mas é um ministério, porque estes atos,
E estas ações que pregam a fé de Cristo evangelizam. E não podem gloriar o homem se quer exaltá-lo. Então, se você quiser saber se Deus está num crente, num cristão verdadeiro, você não o fará pelo que ele vive. Você o fará para onde ele se direciona a glorificar, a se submeter, a obedecer. No que diz respeito à fé. É o que ele ama. É quem ele crê que define o que está nele. Então a gente não se encanta com o gesto. Nós não nos encantamos e não nos deixamos seduzir por certa bondade, ou humildade, ou justiça, ou santidade nos homens, porque tudo isso pode ser tendencioso e religioso. O que nos encanta, o que nos influencia, o que realmente nos faz reconhecer aqui o que é ser cristão, é o que ele ama, acima de tudo. É a quem ele serve, acima de si mesmo. É a centralidade do seu pensamento, das suas orientações, da sua organização de vida e de ministério. Por isso que Jesus disse, sejais luz nas trevas e sal na terra. E quando ele disse isso, ele usou a luz e o sal como simbologia religiosa para definir que todos aqueles que estavam santificados e orientados por ele fossem a cura para a falsa religião. Não só o conhecimento verdadeiro, mas também a disciplina. De coisas que na verdade a gente precisa valorizar e que não engrandecem um homem, não prestigia. Então me descreva para alguém para saber se Deus está na minha vida. Me descreva para alguém para saber se realmente Deus está operando na minha vida. E isso é uma banalidade, isso é uma mentira. Porque não é por intermédio disso que você identifica a presença de Deus, ou então argumenta a relação com Ele.